Moreno, o mestre, no campo de concentração, os germes da sociometria. Às 11h15 da manhã de 28 de junho de 1914, na capital da Bósnia, Sarajevo, informa a Enciclopédia Britânica. Verbete World War I. Francisco Ferdinando e sua esposa morganática Sophie, duquesa de Hohenberg, foram mortos a tiros por um sérvio da Bósnia, Gavrilo Princip. Exatamente um mês depois, segundo a mesma fonte, o imperador Francisco José declarou guerra à Sérvia e, no dia seguinte, a artilharia austro-húngara começou a bombardear Belgrado. Em seu livro Thunder at Twilight, Viena, 1913-1914, o escritor austro-americano Frederick Morton conta que as primeiras reações foram de entusiasmo, e não apenas em seu país natal. Agora eram alemães, franceses, ingleses, russos e, o que é mais surpreendente, súditos Habsburgo etnicamente heterogêneos, todos juntos. Ele ainda acrescenta que o mesmo calor patriótico envolveu a todos. Viva! Morton comenta que até o Dr. Sigmund Freud, praticamente sombrio da presunção vienense de desprezar Viena, chegou a declarar: pela primeira vez em 30 anos, me sinto realmente um austríaco. De fato, o médico e biógrafo psicanalista britânico Ernest Jones, no segundo volume de seu Vida e Obra de Sigmund Freud, dedicado aos anos de maturidade, 1901-1919, afirma que a primeira reação de Freud à declaração de guerra foi realmente inesperada. Jones confirma a declaração de que, pela primeira vez em 30 anos, me senti austríaco, acrescentando que, além disso, como ele próprio dizia, toda minha libido agora pertence à Áustria-Hungria. Na Áustria, Freud não foi o único a expressar seu entusiasmo. Stefan Zweig, por exemplo, dedica um capítulo inteiro de seu livro autobiográfico The World of Yesterday às primeiras horas da guerra de 1914, comentando: uma cidade de 2 milhões, um país de quase 50 milhões, nesse momento, sentiam que estavam participando da história do mundo, um momento que nunca se repetiria. Descrevendo em detalhes a atmosfera da época, Zweig acrescenta: todas as diferenças de classe, posição e idioma foram sufocadas por um momento na fluência do sentimento de fraternidade. Estranhos conversavam entre si nas ruas. Pessoas que se evitaram por anos apertavam-se as mãos. Em toda parte se viam rostos emocionados. Cada indivíduo experimentava uma exaltação de si mesmo. Não era mais a pessoa isolada de outros tempos. Tinha se juntado à massa. Fazia parte da população. E sua pessoa, até então despercebida, tinha ganhado um sentido. Estaremos em casa no Natal, gritavam os recrutas entre risos às mães, em agosto de 1914. Ilusão completa, diz o historiador austríaco Robert Weisenberger em seu artigo Entrevue et Réalité, publicado inicialmente em uma exposição com o mesmo título organizada pelo Museu de História de Viena em 1985. Destacando alguns dos sérios problemas sociais que o Império enfrentava naquele período. Weisenberger comenta: eram, sobretudo, as condições de saúde que deixavam a desejar. A expectativa de vida era muito baixa para certos ofícios, como os fabricantes de ladrilhos. Durante décadas, a tuberculose, praga das classes trabalhadoras, devastou e afetou principalmente os jovens. Vários fatores favoreciam a doença. Muitos não tinham o que comer, e as trágicas condições de moradia faziam o resto. Amontoavam-se em casas úmidas e mal iluminadas, o que favorecia o perigo de contaminação.
Definitivamente, não apenas as classes mais baixas eram afetadas, mas também os que tinham. A doença reunificava, por assim dizer, todas as classes, nobreza, burguesia e proletariado. A única diferença era a oportunidade para os que tinham, que às vezes conseguiam tratamentos benéficos. No entanto, acrescenta Weisenberger, as tensões causadas por esses problemas não puderam ser acalmadas, e poucas pessoas perceberam onde morava o perigo. O que ele detecta é um clima de tempestade que iria estourar mais cedo ou mais tarde e mudar a situação, concluindo, essa tempestade foi a Primeira Guerra Mundial. Sobre esse panorama, Morton evoca os números, falando de uma aritmética impressionante do militarismo, em sua Viena de 1913 e 1914. Ele relata que, apesar da resistência socialista, o parlamento de Berlim tinha aumentado em tempos de paz a força da instituição militar alemã de 660 mil para 800 mil. Na França, o período de serviço militar estendido a 3 anos acrescentou enorme poder de ataque ao exército. Na Rússia, em 4 anos, o programa de preparação militar aumentou suas forças de 500 mil homens para 1,5 milhão, e esse número continuou a crescer. Quanto à Áustria, seu exército passou de 400 mil para 500 mil. Morton também cita um comentário feito em 29 de maio de 1914 pelo jornal socialista vienense Arbeiter Zeitung. Gastamos metade do que a Alemanha gasta em armamentos. No entanto, o produto interno bruto da Áustria é apenas 1/6 do da Alemanha. Em outras palavras, gastamos proporcionalmente 3 vezes mais na guerra do que o Kaiser Wilhelm. Deveríamos lutar pelo grande poder à custa da pobreza e da fome? Em sua autobiografia, Moreno comenta que o conflito de 1914 e 1918 trouxe muitas mudanças em sua vida. Quando a guerra começou, eu era um profeta, um líder religioso. Quando a guerra terminou, era um autor publicado, embora anonimamente, autor de poesia religiosa, líder de um grupo literário existencialista. Sobre isso, ele relata que a primeira parte do seu primeiro opúsculo, Convite para um Encontro, foi escrita na primavera de 1914, revelando também que a inspiração imediata para escrevê-lo foi a chegada da guerra. Então, em um fragmento inédito, ele acrescenta: eu nunca concebi Convite para um Encontro como um livro. Os livros começam com um dilema sem fim, separando a pessoa do escritor da pessoa do leitor. Eu buscava, portanto, uma alternativa, uma técnica de comunicação interpessoal. O livro como um convite para um encontro, suplantando o livro como uma conserva. Foi então que inventei o que é, talvez, a definição mais simples de relacionamento interpessoal. Um encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando você estiver perto, vou arrancar seus olhos e colocá-los no lugar dos meus. E você arrancará meus olhos e os colocará no lugar dos seus. Então, olharei para você com os seus olhos, e você para mim com os meus. Diferentemente do primeiro livreto, o segundo mantém o tema do encontro, mas expõe com muito mais intensidade a retração do poeta e o tema do silêncio, recorrente em vários textos do relatório de Jacob Levy. Na obra de 1915, aparecem títulos como No Princípio do Silêncio, Etapas do Silêncio, O Caminho do Silêncio, O Silêncio Perfeito, O Ponto Culminante do Silêncio, A Elevação do Silêncio, Do Silêncio ao Silêncio, até terminar com O Testamento do Silêncio, cuja primeira estrofe
revela claramente a posição do jovem diante da catástrofe do conflito. Sou, em meu silêncio, um tumor, a quem seus deuses mais fortes sobrevivem. Sou, no céu deste dia, repulsivo, o único que ainda estremece de si mesmo. Ando impertérrito e com dificuldade pela montanha, na qual vocês empilham aço e corpos. Calo, e meu silêncio julga. Uma das consequências imediatas da guerra, de acordo com Moreno, também em sua autobiografia, foi a de ter diluído o movimento que era a religião do encontro. Além disso, ele afirma: a guerra teve um efeito redutor em meus êxtases religiosos, observando a ocorrência de uma transformação gradual no sentido de um comportamento mais normal da minha parte durante os anos de guerra. O que seu biógrafo registra sobre esse período é que, por um lado, Moreno não pôde prestar serviço militar devido à sua nacionalidade ambígua. Segundo Marino, ele herdara as nacionalidades romena e turca de seu pai, mas parece que a família, que chegou à Áustria como refugiada, nunca obteve a cidadania austríaca. Por isso, o biógrafo conclui: Moreno não tinha obrigação de participar da guerra. Moreno afirma que realmente se ofereceu para o serviço militar em 1914, mas não foi aceito por seu status de cidadania incerta. No entanto, como estudante avançado de medicina com vasta experiência clínica, foi contratado pelo governo como oficial médico. Quanto à sua experiência, Moreno se refere ao período que passou no hospital vienense Steinhof, onde seu trabalho era cuidar dos doentes mentais. Tive então de contar minhas conclusões a seus parentes ansiosos. Tive dores de cabeça e fracassos, mas aprendi a examinar e tratar pacientes psiquiátricos à maneira da época. Chegava ao hospital às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Eram longos dias. Examinava de 20 a 30 pacientes diariamente e tinha quase o mesmo número de reuniões com os seus familiares. Uma vez, admitido no Steinhof, o paciente tinha poucas esperanças de sair, exceto para o cemitério. Segundo comenta a psicóloga austríaca Friederike Scheer, em sua tese de mestrado, Jacob Levy Moreno, na Flügelschlager Middendorf, A. D. Fischer Einspruchswochen. Em tempos de paz, o exército austríaco tinha poucos médicos e a situação piorou ainda mais por causa da guerra. Scheer afirma que faltavam hospitais, médicos e enfermeiros, e os que estavam prestando serviço estavam sobrecarregados. Portanto, para compensar a escassez persistente, lançou-se mão de todos os recursos possíveis, entre outros também os estudantes de medicina. Moreno diz que seu primeiro emprego foi em Mittendorf, um campo de refugiados a cerca de 15 minutos de trem de Viena, e que a população era principalmente austríacos de língua italiana do Tirol do Sul. Ele observa que as pessoas não eram livres para deixar o campo. Era realmente como um campo de concentração, acrescentando que quando ele chegou lá, em 1915, havia mais de 10.000 pessoas, a maioria idosos, mulheres e crianças. Marino também traz detalhes sobre o campo, informando que eles estavam alojados em barracas de 100 pessoas cada. Quando as pessoas chegavam, eram designadas a barraca que estivesse desocupada. Além disso, Marino comenta a existência de numerosos problemas entre os refugiados, sobretudo porque não era feito nenhum esforço para levar em conta afinidades religiosas, de estilo de vida, sociais, etc. A descrição de Moreno sobre o campo em sua autobiografia fornece elementos ainda mais concretos. Na chefia de cada cabana havia um capo de barraca, homem responsável pelo bem-estar do grupo.
No geral, o campo era governado pela polícia, de fala alemã. Homens severos, às vezes rudes ou opressores em seu relacionamento com os tiroleses, mas gentis, de temperamento latino. Os de fala alemã não se mostravam tímidos ao expressar seu desprezo ariano pelos italianos. À primeira vista, o campo parecia bem organizado. Na realidade, era uma comunidade de cabeça para baixo, extremamente estratificada e por isso parecia estar organizada. O governo providenciou barracas e outras estruturas, uma igreja, uma escola, um hospital e uma despensa, para garantir as necessidades mínimas de uma comunidade. O campo foi instalado em 1914. 6 meses depois, uma fábrica de sapatos com 2.000 operários foi transferida para o campo a fim de prover oportunidades de emprego. Isso provocou uma revolução. O pessoal da fábrica de sapatos se considerava num plano superior ao dos refugiados camponeses, mantendo-se afastado deles. Tinha uma despensa separada, outras moradias, tudo separado. Mais tarde, alguns refugiados foram contratados para trabalhar na fábrica, mas a chegada da fábrica superlotou o campo e colocou outro nível acima dos refugiados originais, que estavam na base da escala social e eram preteridos quando se fazia a escolha dos bens escassos, como mantimentos e roupas. Analisando o fenômeno dos refugiados no contexto da Primeira Grande Guerra, Friedrich Schiller observa que esta se tornou uma guerra industrial, no que diz respeito tanto ao uso e produção de armas e recursos como granadas, tanques, aviões, canhões, gás tóxico, etc., quanto à intervenção dos meios de comunicação de massa, como jornais, cinemas, imagem, etc., para a propaganda belicista. Por outro lado, diz Scheel, esse caráter industrial, no sentido de um processo em série, também pode ser observado em relação à problemática dos refugiados que essa guerra causou, ou seja, ela explica a população civil nas regiões fronteiriças da monarquia em conflito foi evacuada à força, expulsa ou voluntariamente fugiu quase da noite para o dia. Em outras palavras, foi vítima dos interesses de estratégia militar, o que fez que sua acomodação, assim como o tratamento, também estivessem determinados pelos interesses da economia de guerra. Nesse sentido, conclui Shea, o destino desses homens e suas condições de vida constituíram um pano de fundo central para a atividade de Moreno durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo Moreno, o governo estava preocupado com 3 problemas ao estabelecer o campo, e isso se refletia no planejamento: a segurança contra um ataque inimigo, o saneamento e a subsistência. No entanto, ele comenta: o planejamento social ou psicológico nunca foi considerado, nem mesmo concebido naquele tempo, apesar de haver grandes administradores que fizeram o planejamento sociométrico por intuição. Foi concluído num comitê que supervisionaria os problemas sanitários no campo. Nessa posição e mais tarde, como superintendente do hospital infantil, tive a oportunidade de estudar a comunidade desde seus primeiros dias até a dissolução no final da guerra. Pelas pesquisas feitas por Shea para sua tese, Moreno não permaneceria ininterruptamente no campo de refugiados de Mittendorf. No fim de 1915, é muito provável que tenha ido em seguida, por um breve período, a Sternberg, na Morávia, onde havia também uma estação de observação, explica Shea, onde soldados doentes ou feridos eram mantidos em quarentena e inicialmente tratados, para ver se tinham doenças contagiosas antes de receber a alta ou ser transferidos a outros hospitais do reino. Ela afirma que os estudantes de medicina indicados para o serviço de epidemias ou assistência hospitalar receberam cursos de formação específicos. Declara que não conseguiu confirmar se Moreno participou de um desses cursos, mas de qualquer forma, essa foi a área em que ele trabalhou e também, após os estudos,
é apresentado em documento como epidemiologista. Xia também afirma que antes de Mittendorf, Moreno esteve em Joana, Hungria, apresentando como evidência os dados de registro municipal e um cartão postal que Moreno escreveu de Joana a seu irmão Wilhelm, em março de 1915. Em seu esforço para reconstruir os traços deixados pelo jovem adulto Jacob Levy, Xia também tenta documentar os passos de sua formação em medicina. Com base nos arquivos da Universidade de Viena, Xia constata que, nos semestres de verão e inverno de 1916-1917, ele não se matriculou em nenhuma disciplina, mas em 13 de julho de 1916 fez sua segunda prova oral, rigorosa. Em 27 de janeiro de 1917, a terceira, e em 5 de fevereiro de 1917 se formou, o que comprova, em plena guerra, a determinação do aluno em concluir seus estudos. Quanto ao semestre sem matrícula, Moreno confirma em sua autobiografia: pedi licença da escola e me coloquei à disposição do governo. Segundo ele, a estrutura do campo de Mittendorf deu origem à mais forte corrupção que já testemunhei. Por um lado, diz Moreno, era uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Havia um enorme mercado negro, é claro. Acrescentando que as mulheres eram particularmente vítimas de abuso, tantos abortos e gravidezes ilícitas. A polícia de fala alemã era a pior nesse aspecto. Por outro lado, confessa, como médico delas, eu estava ciente do sofrimento das mulheres e comecei a identificar-me cada vez mais com as tirolesas, aprendendo sua língua como um nativo e igualmente mergulhando na vida delas. O que se segue no campo de Mittendorf pode ser considerado o começo da criação da sociometria, como conta Moreno. Estudei as correntes psicológicas que se desenvolviam ao redor dos vários elementos da vida comunitária: nacionalidade, política, sexo, pessoal versus refugiados, etc. Considerava que a disjunção desses elementos era a fonte principal dos mais flagrantes sintomas de desajustamento que testemunhei no campo. Foi com essa experiência que a ideia do planejamento sociométrico de comunidades me ocorreu. Em fevereiro de 1916, escrevi a seguinte carta ao ministro do interior austro-húngaro, Herr Ringusrat Winter. Os sentimentos positivos e negativos que emergem de cada barraca, entre as barracas, de cada fábrica e de cada grupo nacional e político na comunidade podem ser explorados por meio da análise sociométrica. Uma nova ordem, por intermédio de métodos sociométricos, é aqui recomendada. Herr Winter, que mais tarde se tornou grande amigo meu, recebeu minha ideia favoravelmente e prometeu que eu poderia colocar minha teoria em prática. Curiosamente, o que Marino afirma é que ninguém conseguiu estabelecer até agora se a carta foi realmente enviada ao ministro, embora reconheça imediatamente que sua dúvida é uma questão secundária e que o gesto de Moreno pode ser considerado, por um lado, a primeira iniciativa na criação formal da ciência da sociometria e, por outro lado, a base do trabalho que seria realizado nos Estados Unidos na década de 1930. De fato, a segunda edição de Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama traz o facsímile alemão do fragmento do rascunho original da carta de J.L. Moreno ao Departamento do Interior da Monarquia Austro-Húngara, pedindo a aplicação da sociometria à comunidade de pessoas refugiadas em Mittendorf, datada de 6 de fevereiro de 1916. Sobre a primeira experiência de Mittendorf, Moreno fornece mais detalhes em sua autobiografia. Usando os métodos da sociometria, ainda que de maneira muito primitiva, transferi famílias de lugar baseando-me em suas afinidades mútuas. Assim, a forma básica como a comunidade estava organizada foi mudada para melhor. Minha teoria foi confirmada pelo fato de que, quando as pessoas puderam viver com aquelas porque se sentiram atraídas positivamente, tendiam a ajudar-se entre si, tendo os sinais de desajustamento diminuído, tanto em número como em intensidade.
Também reorganizamos os grupos de trabalho nas fábricas sempre que possível, para criar maior harmonia e produtividade entre os trabalhadores. No entanto, o próprio Moreno relativiza o escopo dessa iniciativa, acrescentando: apesar de meus esforços terem amenizado alguns dos piores problemas do campo, Mittendorf nunca se tornou uma utopia. Continuava a haver fome, doença, corrupção, abuso de pessoas inocentes. Havia tanta gente boa, maravilhosa, que teve de sofrer e não tinha alternativa. Talvez essa fosse a pior parte. Pelo menos, sempre que as coisas se tornavam demasiado difíceis para mim, eu podia ir a Viena à noite e relaxar em um dos cafés. Pelo que ele conta na segunda edição de Who Shall Survive, é preciso buscar a origem da sociometria também no âmbito religioso, para ter uma ideia de qual seria a forma de uma comunidade ideal. Moreno comenta que tentou supor que imagem do universo a divindade teria no primeiro dia da criação, imaginando que um dos primeiros planos poderia ter sido uma ordem axionormativa universal do cosmos. Ele afirma ter formulado consequentemente duas hipóteses. A hipótese da proximidade espacial formula que, quanto mais próximos dois indivíduos estão no espaço, mais se devem mutuamente no espaço. Devem-se mutuamente sua atenção e aceitação imediatas, seu primeiro amor. Por mais próximo, entende-se aquele ao lado de quem se vive, quem você encontra primeiro na rua, quem se senta ao seu lado ou quem lhe é apresentado pela primeira vez. A sequência de proximidade no espaço estabelece uma ordem precisa de vínculos e de aceitação social. A sequência de dar amor e atenção é, portanto, estritamente predestinada e predefinida, conforme um imperativo espacial. 2. A hipótese da proximidade temporal postula que a sequência da proximidade no tempo estabelece uma ordem precisa de atenção social e veneração de acordo com um imperativo temporal. O aqui e agora exige ajuda em primeiro lugar. O próximo ao aqui e agora no tempo, para trás e para frente, requer a ajuda seguinte. Moreno acrescenta que, com isso, ele tinha em mãos alguns dos ingredientes do sistema sociométrico, a ideia de proximidade e da métrica, o amor ao próximo e a ideia do encontro, além da espontaneidade e da criatividade, reiterando que a gênese da sociometria era o universo métrico da criação de Deus, a ciência da teometria. Moreno afirma que Deus era um super-sociometrista, e o que ele próprio sabia sobre sociometria aprendeu primeiro a partir de suas especulações e experiências no plano religioso e axiológico. Para mostrar como ele fez para ajustar o sistema sociométrico no mundo de Deus, explica: fiz Deus atribuir a cada partícula do universo algo de seu S e C, criando assim para si inúmeras oposições às contra-espontaneidades de inúmeros seres. Essa distribuição de S e C fez dele um parceiro, um igual. Deveria servir, não governar. Deveria coexistir, cocriar e coproduzir. Nada para si mesmo, tudo para os outros. A sociometria recebeu o modelo de objeto da pesquisa por excelência, o olho objetivo de Deus. Para ele, todos os eventos são de igual mérito. Ele não tem vieses. Antecipando reações críticas que pudessem surgir em relação às suas especulações de caráter religioso, Moreno observa que teve sorte de viver e agir em primeira mão durante minha própria vida a transformação de uma ordem cultural sagrada em secular. Com isso, garante, o sistema sociométrico ganhou profundidade e clareza, conseguindo combinar os dois extremos que impregnaram as culturas humanas, o que é concretamente, ativamente mágico-poético e o que é objetivamente, metodicamente científico. Tendo tido primeiro uma existência religiosa sagrada e depois uma existência secular mundana, ele afirma ter sido capaz de passar sem dificuldade do pensamento religioso para o científico, que ele considera os dois lados da mesma moeda, e conclui:
Como o sistema sociométrico teve primeiro um caráter religioso, todas as técnicas sociométricas e psicodramáticas eram, em seu primeiro formato, religiosas e axiométricas. Em outro fragmento autobiográfico inédito sobre esse período, depois de afirmar que as duas últimas partes de seu Convite para um Encontro foram publicados em 1915 e 1916, enquanto estava em Mittendorf, Moreno revela detalhes de seu processo de criação literária. Minha escrita sempre foi uma atividade física intensa, acompanhada de muitas voltas e uma grande tensão. O processo geralmente começa com um período de meditação, no qual me disseram: estou muito longe do que acontece ao meu redor. Falo comigo mesmo. Mantenho um diálogo socrático na minha cabeça. Após o período de incubação, costumo tirar um cochilo de cerca de 20 minutos. Depois de acordar, começo a ditar o material em grande velocidade, indo e vindo o tempo todo sem parar. Obviamente, em 1914, quando comecei a publicar, tinha de escrever tudo sozinho. Na época, escrevia à mão. Às vezes, no entanto, grandes efusões de material foram provocadas por um comentário casual ou pela observação intencional de uma pessoa. Nesse caso, os períodos de meditação eram excluídos. Após os episódios febris de produção, meus escritos eram editados, revisados e podados. Segundo Moreno, seus dias em Mittendorf eram muito ocupados. Eu era médico, sociometrista, consultor psiquiátrico, escritor e estudante de medicina. Como eu fiz isso? Trabalhei duro a vida toda, declara ele, relatando que dormia pouco. 2 ou 3 horas por noite me permitiam seguir em frente. Além disso, alegra ter sido abençoado com a capacidade de tirar um cochilo curto de 10 minutos a meia hora e acordar renovado, pronto para voltar ao trabalho. Em suas memórias sobre o período de 1914 a 1918, Moreno também fala sobre sua missão no campo de Zilán, Joana, na Hungria, onde auxiliou o Dr. Vágasi, cirurgião de cérebro de Budapeste, cujas experiências Moreno qualificou de bárbaras e sádicas. Segundo ele, era um tratamento padrão que consistia em trepanar o crânio e jogar iodo no tecido cerebral exposto, o que, na maioria dos casos, causava septicemia no cérebro e morte de muitos homens em agonia. O que Moreno retém como a primeira lição de sua missão naquele campo, porém, é que os modos do Dr. Vágasi abriram meus olhos para a natureza do poder. Como ele era o médico-chefe, era impossível para qualquer um de nós demovê-lo de seus métodos de tratamento ou fazê-lo modificá-los. Mais tarde, descobri que o poder que o Dr. Vágasi usava era o traço típico da maioria das instituições, não só dos hospitais e instalações militares. Mas como o hospital é um lugar onde as pessoas se recuperam ou morrem, a política e a estrutura de poder deles é um assunto muito mais dramático e urgente do que o é na escola, na igreja ou na fábrica. A segunda lição aprendida em Joana recebeu o título de Como Perdi Minha Barba, uma história contada por Moreno em sua autobiografia de um gênio. Em Zilán, costumava-se manter os novos refugiados em quarentena estrita, para impedir a propagação de doenças infecciosas e, em algum momento, coube a ele um grupo de judeus ortodoxos, de um povoado inteiro que tentava escapar do inimigo. Como chegaram com vermes, Moreno deu ordens estritas para que suas cabeças e barbas fossem raspadas. Ele comenta que não havia maneira mais segura e rápida de se livrar dos piolhos do corpo e que na Primeira Guerra Mundial mais homens morreram de tifo e outras doenças transmitidas por insetos do que por ferimentos. No entanto, conta, o supervisor veio informá-lo de que as pessoas teimavam e que não seguiram suas ordens. Irritado, Moreno disse-lhe para trazer alguns elementos desse povoado insensível que estava colocando em risco a saúde de todo o campo. 3 anciãos, os mais velhos do povoado, se apresentaram. Por que não deixam que façam suas barbas? Perguntei-lhes asperamente. O mais velho dos 3, o rabino-chefe, respondeu: Nossa religião o proíbe, mas, doutor, permita-me a pergunta, por que o senhor ainda usa barba?
Ou será que sua barba é mais sagrada perante Deus do que a nossa? Bem, eu disse, alisando a barba loura no meu queixo, minha barba de profeta. Vocês estão enganados, não tenho barba, não há cabelo no meu queixo. Abram os olhos. Eles não sabiam o que me dizer e responderam envergonhados. Sim, doutor, somente agora nós vemos. O senhor não tem barba. Antes de deixarem minha sala, os três prometeram fazer o que eu lhes exigia. Na manhã seguinte, o supervisor tornou a procurar-me, dessa vez desesperado. Não posso fazer nada com essa gente. Nenhum deles fez a barba. Chamei os três velhos à minha sala e falei zangado. Que senso de honra vocês têm? Ontem prometeram seguir minhas ordens, mas continuam de barba. Caro doutor, disse o mais velho, nós não temos mais barba. O senhor está enganado. Abra os olhos. E, com grande prazer, os olhos brilhando com o riso reprimido, eles alisaram a barba que caía no peito. Eu os dispensei sem comentário. Naquele mesmo dia, chamei o barbeiro. Ele me barbeou. Na manhã seguinte, convoquei os três velhos novamente. Quando eles me viram, exclamaram espantados. Doutor, o senhor mandou raspar a barba? Por quê? Quietos, respondi, sério. Eu lhes disse que não tinha barba. Agora vocês podem se convencer disso. Naquela noite, nenhum dos homens nas barracas de quarentena continuava de barba. O incidente foi o primeiro evento documentado do que no futuro passou a ser conhecido como a técnica do espelho, desenvolvida por Moreno como parte do método psicodramático, como ele explica mais tarde em Psicoterapia de Grupo e Psicodrama. Um terapeuta que o estudou cuidadosamente o representa no palco. O próprio paciente senta-se na sala do espectador e vê uma cópia de si mesmo, como se comporta quando acorda de manhã, como reclama com sua mãe, como toma o café da manhã e como se comporta em situações típicas de sua vida. Vê-se e talvez se sinta estranho. A técnica oferece a ele a possibilidade de se ver no espelho, aprender com o seu comportamento e tirar proveito de todo esse benefício terapêutico. Depois de dizer aos anciãos, acariciando sua própria barba, que ele não a possuía, o próprio Moreno teve a oportunidade de ver seu gesto no dia seguinte espelhado por eles, o que o levou à mudança concreta de se livrar de sua barba de profeta. Embora a experiência de Moreno no campo de Xylem não lhe tenha permitido continuar com sua pesquisa sociométrica, Marino observa, com razão, que para o jovem médico o confronto diário com a miséria e o sofrimento foi uma boa preparação para seu trabalho futuro, não apenas como médico de família, mas também como sociodramatista. O que se sabe a partir de sua autobiografia é que Moreno continuou seu trabalho em Mittendorf depois de fevereiro de 1917, quando recebeu seu diploma de médico, um dos últimos ainda assinados pelo imperador Francisco José. Ele diz, acrescentando, voltei a Mittendorf até o final da guerra. Shea confirma a informação em sua tese, informando também que, em uma das primeiras sessões do parlamento austríaco durante a guerra, em maio de 1917, houve um debate sobre as péssimas condições dos refugiados na monarquia. Em consequência, relata, uma reforma começou no campo de Mittendorf, e, com isso, os refugiados tiveram mais oportunidades de participação, o que certamente correspondia às reivindicações de Moreno. No entanto, Shea comenta em seu resumo em inglês, devido à existência de apenas alguns documentos sobre as atividades de Moreno na época, é difícil especificar seu trabalho em Mittendorf e tirar conclusões. O contraste entre os primeiros tempos de entusiasmo e os últimos anos do conflito foi brutal. O avanço da tecnologia significou que a guerra, na qual se entrou com um espírito de idealismo heróico, rapidamente se tornou um pesadelo destrutivo, observa William E. Yates, professor emérito da Universidade de Exeter e autor de Schnitzler, Hofmannsthal and the Austrian Theater. Em seu capítulo sobre o fim da monarquia,
Seus 4 longos anos custaram apenas às Forças Armadas Austríacas cerca de 1.250.000 vidas, sem contar os desaparecidos. Os dados da britânica confirmam a enormidade da catástrofe humana, eclipsando totalmente as baixas sofridas nas guerras anteriores. Cerca de 8,5 milhões de soldados morreram em consequência de ferimentos ou doenças, principalmente infligidos por artilharia, seguidos de armas leves e depois por gás venenoso. No caso da Áustria, o recorde de 90% de baixas, 7,02 milhões, foi alcançado entre as forças mobilizadas de 7,8 milhões de pessoas, seguidos por 76,3% da Rússia, 9,15 milhões de 12 milhões. E 73,3% da França, 6,16 milhões de 8,41 milhões, segundo as estatísticas do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Além disso, superando o número de baixas militares, segundo a enciclopédia, o total de mortes de civis foi cerca de 13 milhões, causadas principalmente por fome, exposição ao frio, doenças, encontros militares e massacres. O historiador Bella ilustra a situação explicando que, como capital do Império, Viena dependia da Hungria para o fornecimento de alimentos e das terras da Boêmia para grande parte de seus materiais industriais, especialmente carvão. Ele comenta que as novas fronteiras nacionais cortaram as cordas de salvamento de Viena e que o embargo imposto pela Tchecoslováquia ao suprimento de carvão durante o inverno rigoroso de 1918-1919 foi um golpe particularmente duro. Segundo ele, muitos austríacos só permaneceram vivos nesse período por causa da ajuda alimentar dos aliados. Além disso, ele relata: outro programa enviou crianças para países como a Holanda para escapar do inferno de privações chamado Áustria. Também estava ali o jovem Dr. Jacob Moreno Levi, iniciando uma nova etapa de sua vida como médico, escritor, editor de revista e homem do teatro. Eu vivi com tanta intensidade aqueles anos. Minha vida era tão cheia que 2 pessoas teriam problemas para fazer tudo o que eu fazia naquele momento. Ele registra no capítulo de sua autobiografia dedicada à Viena do pós-guerra. Nosso próximo passo.